Bom, então eu vou tocar uma peça aqui. Vocês estão vendo o violão aí? Tá vendo? O som tá beleza aqui para mim. Tá, Aqui, né? tá. Bom, vou tocar então para ilustrar sobre esse período aqui da história do violão, uma peça do Alonso de Mudara, Fantasia 10. Saiu aí? Aí! Bravo! Muito boa! Bom, Obrigado. Maravilha, Léo. Então, isso aí é uma peça que, assim, é uma das peças mais, assim, fantásticas da época, né? Você imaginar que o cara fez isso há tanto tempo atrás, né? É uma coisa até meio... Ele estava muito à frente do seu tempo, né? E tem outros autores aqui que eu até anotei aqui, ó, se vocês quiserem pesquisar. Ó, Thomas Cutting, Vincenzo Galilei. Vincenzo Galilei era pai do Galileu Galilei, né? William Burns, Miguel de Forlana, Pierre Rentagnan, Alonso de Luiz de Narváez, Francisco de Milano, Luiz de Milan, John Dowland, são os principais, né? Então, eu aconselho vocês ouvirem, né? Tem muita coisa hoje na internet e o que não falta aí é gente boa tocando. Alguma coisa a mais aí? Alguma pergunta? Eu acho melhor a gente fazer assim, né? Não? Eles estão quietos. Vocês podem ficar à vontade. Aproveitem que uma oportunidade dessas Então, ó, vamos ver. Difícil. Oi? Estou falando para eles que uma oportunidade dessa de ter um músico do seu nível aqui, assim, para estar disponível para perguntas, é uma coisa raridade, hein? É um prazer. Ó, aí, pessoal, assim, uma pincelada assim da questão da Renascença seria isso, né? Agora, depois vem o período barroco. Então, o período barroco ele se caracteriza muito pela, sei lá, pela extravagância, né? Muito a gente vê pela própria arquitetura, né? Você vê que tem muita coisa você vê as igrejas, né? O que mais que a gente tem aqui próximo, muitos adornos, né? Então, e esses adornos também foram para a música, né? Mesmo os adornos foram para a música. Então, a gente tem uma produção muito grande do barroco, né? Então, tem o principal nome, que é o Bach, né? Que tem também Vivaldi,
Roberto Elizé, Gaspar Sanz. Lembra outro aí, Marcos? Você já falou Te peguei agora. Então o Barroco, ele é um período assim, como é que eu posso dizer a vocês, que teve as peças para conjunto, já na Renascença tinha também, mas no Barroco isso se expandiu um pouco mais, né? Então você tem polifonia, peças... né? Oi? A polifonia muito exagerada. A polifonia, exatamente. A polifonia ela foi muitas vozes, né? Muitas vozes. Polifonia, para quem não sabe, né, são as vozes independentes, né? Porque como é que eu vou explicar para vocês aí de uma maneira simples, né? As vozes independentes, então a fuga que é um estilo musical, ela se desenvolveu ao máximo com bar, né? E assim por diante, né? Um estilo muito rico em ornamentos. Então, vou fazer o seguinte, vou tocar uma peça também. Eu acho melhor a gente ficar tocando, fala um pouquinho, toca, né? Agora, deixa eu voltar o violão para a afinação normal. Eu estava com a afinação com a terceira e Fá sustenido. Agora, eu vou voltar para a afinação padrão. Bom, então eu vou tocar agora uma alemães. Alemães é uma dança, né, da suíte, dança de origem do século XVI, né? Então é uma das principais danças da suíte, né? Suíte é um conjunto de peças que foi escritos para ser tocados no mesmo tom, né? Então ele vem da palavra francesa ensuite, quer dizer em seguida, né? Para serem tocadas em seguida. Então essa é a alemã da suíte 1 de Bach, original para alaúde, que é o instrumento, né? O avô do violão, né? Vocês estão vendo o violão? Estão, né? Porque a minha câmera, a minha imagem está pequenininha aqui. Está dando para ver? Tá dando para ver. Tá dando para ver, Léo. Né? Tá. Então, vamos lá. Alemães. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Então, esse é o alemão, né? Então, existem... Bach compôs 4 suítes para alaúde, né? Mas tem o Weiss, que é um outro compositor de alaúde, porque o Bach não se sabe exatamente se ele tocava alaúde, né? Provavelmente não. Provavelmente ele só escreveu para o alaúde, escreveu muito bem. O Weiss, que era amigo de Bach, né? Provavelmente trocaram as figurinhas lá, né? Bom, aí depois
que a gente também não ficar muito avançado na hora, né? Tem o classicismo, o romantismo, né? Que é um período que alguns historiadores consideram um período só. Não é isso, professor? Alguns compositores, historiadores consideram um período só, outros dividem, né, e tal. Então, o classicismo, no classicismo já não foi uma coisa, a polifonia ficou um pouquinho de lado, né? Comparada com o barroco, o classicismo e romantismo, eles enfatizaram mais a questão melódica, né? Vieram os métodos, né? Particularmente para o violão, foi um período que teve muitos compositores escreveram métodos, né? Então, Só escreveu o seu método, o Aguado, Carcasse, Napoleão Costa, os principais compositores escreveram métodos, então, com peças, os estudos progressivos, né? Então, teve um. E foi quando surgiu também a escrita do violão na forma tradicional que a gente conhece, a partitura tradicional, porque até então ficava tudo na questão da tablatura, né? Então, a tablatura, depois a gente vai ver a imagem aí, você tinha essas letras e as cordas, né? E tinha em cima as figuras rítmicas com as durações. Até hoje, muita coisa não foi transcrita para notação moderna, né? Então, nesse período, o violão ele começou a ter um avanço nessa questão de divulgação, por causa da linguagem, da partitura também, né? Alguma pergunta a respeito? Silêncio? Não, fala, meu amigo. Desculpa estar aqui. Não, para você é muito bem-vindo. Não, Diga aí. eu só queria, assim, o período barroco é um período que tinha muita influência religiosa também. Sim, então, né, a música era aquela música que podia ter determinada dissonância, aquela coisa toda. O classicismo ele já abriu com tudo isso. Falou, não, eu quero criar, eu quero sair dessa amarra. Perfeito. Né? E, né, isso na música em geral. E isso também influenciou também no instrumento, em todos os tipos. Né? No violão. O barroco era aquela coisa muito desenhada, muito certinha, muito assim, cheia de detalhes, e, assim, muito presa à religiosidade. Exatamente. E o violão já estava bem mais próximo do que o que a gente conhece hoje, né? Apesar de não ser o Torres ainda, sim, mas já estava bem mais próximo. Era o pessoal, né? Esses violonistas, esses compositores que você citou, que foi Mauro Giuliani, Fernando Só, foram os dois grandes, né? Só e Giuliani. Matheus Carcasse também. Eles deram Matheus Carcasse, Napoleão Costa, são todos mais ou menos contemporâneos. Né? Perfeito. Né? E eles deram um avanço muito grande no instrumento, porque eles fizeram muita música, muito estudo, muita peça, né, para o instrumento, né, escreveram. Aí o violão teve um surgimento, assim, que antigamente, por exemplo, o alaúde, ele era usado só para acompanhar o canto, né? E aí depois veio, e a vihuela também era usada para os menestréis, né? Aí veio a guitarra romântica, quer dizer, a guitarra renascentista, romântica, barroca, e depois só que era para acompanhar o canto. E esses caras compuseram, né, comporam, né, para o instrumento, para solo, para solista. Exatamente. Teve esse grande avanço com esse pessoal todo, esse turma todo, Só, Aguado, né, e esses grandes compositores, cada um fez mais de 300 peças. Né? E o Sora, eu não sei se você sabia dessa, ele escreveu até a ópera, né? Não sei se você sabia. Porque ele é mais conhecido pela obra de violão, né? Mas ele escreveu. Eles escreveram para trio, escreveram para quarteto de corda, tudo, né? Os caras muito... Perfeito. Bom, eu vou tocar uma peça do Sora, tá? Variações sobre o tema de Mozart, que é uma peça muito famosa dele, que ele pegou um tema da ópera Flauta Mágica
e fez variações em cima desse tema, né? Então, eu vou tocar, então.